O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou hoje cedo a Brasília para dar continuidade à transição de governo. Nesta semana, ele deve conversar com as bancadas de vários partidos e existe ainda a expectativa do anúncio dos últimos nomes do Ministério para as pastas do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos. Nós vamos agora ao vivo para Brasília com a repórter Selma Dias, que tem os detalhes para a gente. Muito bom dia, Selma. Oi, Marcelo, Luciano, bom dia a vocês, bom dia a todos. Olha, Jair Bolsonaro já chegou aqui no CCBB, já está no gabinete de transição, onde deve passar todo o dia em compromissos, em reuniões aí com a equipe. O primeiro compromisso oficial é com a ministra indicada da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, às 10 horas da manhã. Depois disso, 2h30, ele vai receber o governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior. E aí, depois dessa agenda, ele começa a conversar, então, oficialmente, com as bancadas dos partidos, numa tentativa que a gente pode chamar uma tentativa de articulação com o Congresso Nacional. Junto com o ministro Onyx Lorenzoni, ele vai conversar hoje, então, com os parlamentares do MDB e do PRB, totalizando aí 60 parlamentares. Amanhã, os encontros serão com o PSDB e também com o PR. Pelo Twitter, hoje cedo, Jair Bolsonaro disse que nessa rodada de compromissos em Brasília, a intenção é definir estratégias e alguns nomes que faltam para compor aí o novo governo. Eu lembro que tem 2 ministérios ainda sem comando, que são do Meio Ambiente e também o Ministério dos Direitos Humanos. Ontem, em coletivo, o ministro Onyx Lorenzoni fechou a formatação final do governo. Serão 22 ministérios, portanto, 7 a menos que os atuais 29. Banco Central e a Advocacia Geral da União vão perder o status ministerial e a pasta do trabalho vai ser incorporada por outros 3 ministérios, que serão o Ministério da Economia, da Justiça e também o da Cidadania, como explica para a gente o próprio ministro Onyx Lorenzoni. O Ministério do Trabalho passa a estar contido majoritariamente no Ministério da Justiça, exatamente para a gente combater um foco de muita dificuldade, muito problema, que é a concessão de carta sindical. No Ministério da Economia vai estar uma outra parte muito importante do Ministério do Trabalho, sob comando do ministro Paulo Guedes, né? E há uma outra parte um pouquinho menor, que vai ficar dentro do Ministério da Cidadania, porque lá na Cidadania tem economia solidária, geração de emprego e renda. Olha, lá no Tribunal Superior Eleitoral, a previsão é que a partir das 7 da noite os ministros julguem a prestação de contas da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Foram encontradas algumas inconsistências, mesmo assim a área técnica do tribunal sugeriu a aprovação dessas contas com ressalva. Essa é a última etapa antes da diplomação de Jair Bolsonaro, que está marcada para o próximo dia 10. E na mesma sessão de hoje, pode ser que os ministros julguem também uma ação que foi impetrada pelo PT contra Jair Bolsonaro e o vice dele, General Mourão, por abuso de poder econômico nas eleições. Isso tem a ver com aquele caso do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, suspeito de ter coagido os funcionários, né, a votarem em Jair Bolsonaro. Então, nós temos esses 2 casos lá no Tribunal Superior Eleitoral que podem ser julgados hoje, envolvendo aí o presidente eleito Jair Bolsonaro. Luciana e Marcelo. Obrigada, Selma.